Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM, um papo descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Meu nome é Salomão e serei o mediador de hoje de uma conversa muito legal do time interno da TXM, de duas mulheres maravilhosas que tocam o nosso projeto do Social Lab. Muito legal o projeto. Daqui a pouco eu vou, antes de apresentar elas, mas você já vai conhecer a história delas, elas vão contar curiosidades delas e do Social Lab, né? Mas antes de passar para elas, eu queria que vocês se lembrassem de nos seguir no Instagram, txm.methods, também no LinkedIn, procure por TXM Methods, com TH, Methods, e no YouTube, inscreva-se no canal. Esse canal que você está assistindo aqui, né? TXM Business, não esqueça de marcar o sininho ali embaixo para receber as notificações. Nosso canal está bombando, né? Bombando, várias pessoas assistindo, né? Os podcasts estão sendo muito elogiados, isso é muito legal, já tem vários lá para você assistir. Não perca essa oportunidade. E eu quero lembrar que nós estamos no mês de maio, mês da mulher. Março, desculpe, falei maio, março. Ainda bem que a minha participante aqui lembrou, né? Mês de março, mês da mulher, não? Dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, e nós estamos no mês de março, né? O mês da mulher, e todos os nossos podcasts terão mulheres participando para mostrar a força e o empoderamento feminino no nosso mundo de hoje, do mundo do empreendedorismo e da inovação, que a gente gosta muito de falar. Então eu vou agora passar a palavra, vou apresentar rapidamente as nossas convidadas, né, do dia de hoje, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo social. Mais do que isso, né, empreendedorismo lá na base do social. Então, falar da Renata, que está aí com a gente já há bastante tempo, patrimônio da TXM, né, começou junto com a TXM, né, está aí apoiando o nosso projeto. E conta para nós um pouquinho, Renata, quem é você, uma curiosidade sua, quais seus gostos pessoais, o que você está fazendo aqui, Renata? Obrigada, Salomão. Para mim é uma alegria, né, e uma satisfação de estar aqui hoje também, participando desse podcast. Para mim, assim, é uma novidade, é a primeira vez que eu estou participando. Meu nome é Renata, como o Salomão falou, eu estou desde 2020 na TXM, iniciei com o Salomão desde 2020 e desde lá eu venho aprendendo muito com relação a empreendedorismo, criatividade, inovação e esse contato com as startups, com projetos em fase de ideação, e tem me despertado assim um amor por essa área, por essa profissão. Eu sou formada em gestão de TI, tecnologia da informação, tenho especialização em gestão de projetos e venho trabalhando nessa área aqui com a TXM, me desenvolvendo as minhas potencialidades, as minhas competências, e agora nesse desafio que o Salomão me trouxe, que eu recebi com muito carinho, porque tem muito a ver com a minha personalidade, com o que eu gosto, que é trabalhar com empreendedorismo social. Então, me sinto muito honrada de estar nesse lugar, de estar podendo contribuir e de fazer essa mudança que o Salomão sempre comenta, a gente ajudar esses empreendedores a transformar as suas realidades, a sua vida e transformar o mundo de baixo para cima. Tem que contar, do Havaí. Você morou no Havaí, a Renata morou no Havaí. Ela foi... Falta curiosidade, né? Curiosidade, ela morou no Havaí, ela foi Raul lá no Havaí. Verdade. Então, eu tenho um filho surfista, né? Já que é para contar as curiosidades, o meu marido é shaper e surfista, e nós fomos morar durante 2 anos no Havaí, numa ilha chamada Oahu, que é uma ilha onde tem as ondas, Pipeline, Sunset, e ficamos lá durante 2 anos vivendo a cultura havaiana. Assim, para mim também foi um aprendizado bem especial. E logo que eu voltei, encontrei o Salomão e estou aqui desde então. Melhor que o Havaí, com certeza melhor que o Havaí. Melhor que o Havaí. Né? O Havaí é aqui. E vou dizer assim, eu que sou Figueira, melhor que o Havaí também. É verdade. Tá? Nós temos outra convidada, né? Como eu disse, só convidadas e convidadas espetaculares, né? Se a Renata morou no Havaí, a Alejandra nasceu na Venezuela. Alejandra, conta para nós quem é você, o que você está fazendo aqui, curiosidades. Alejandra, nossa venezuelana da TXM. Vale.
Bom, eu sou Alejandra, né? É muito honra de estar aqui. Eu nasci, de fato, na Venezuela. E, como curiosidade, posso dizer que eu morei em 4 países já. Falo de forma fluente 3 línguas e mais 2 básicas. Então, essas são um pouco as curiosidades que posso trazer aqui. Então, mas conta a tua formação. O que você já fez na vida também, né, Alejandra? Vale. Bom, eu cheguei no Brasil, né, em 2014 como refugiada. Os primeiros anos, né, foram bastante difíceis. Com o tempo, comecei a encontrar uma oportunidade na tecnologia. Aí me desenvolvi e comecei a finalmente poder estabelecer o que é as finanças, isso tudo, né? Nessa startup, depois de algum tempinho, eu fiquei por algum motivo sabendo que um dos meus colegas, que a gente sempre estava primeiro lugar, segundo, terceiro, ele ganhava 25% mais que eu, fazendo exatamente a mesma coisa. E aí eu falei, por quê? Né? Me questionei. E eu fui com o CEO falar aqui qual que é o motivo, né? Porque deve ter algum motivo para isso. E ele falou que não, que era uma condição de quando ele entrou. E eu falei, bom, beleza, mas a gente está entregando a mesma coisa, então como é que a gente vai ficar agora? E não teve mudança, então eu acabei saindo da startup, mas algo bom que acabou deixando isso foi um pouco, de certa maneira, bom e ruim, né? Meu choque com as diferenças que a gente tem hoje em dia no nosso mundo e nas estruturas, né? Sobretudo de gênero. Então, a partir desse momento, eu entendi que se eu tinha alguma possibilidade de levantar a voz em prol da igualdade, eu ia querer fazer isso. E, além disso, eu conheci um colega que tornou-se um amigo, né? Que ele é um homem negro. E eu, como mulher venezuelana, e ele, como homem negro de uma das periferias de São Paulo, que eu morava lá na época, a gente falava, como é que nós, e por que nós, se, entre aspas, saímos dessas estatísticas e outras pessoas não, né? E aí, a gente discutindo, entendemos que foi porque alguém, talvez, nos deu certas ferramentas que nos ajudou a lidar melhor com as emoções, com os pensamentos, com como que eu me comunico com os outros, e até alguma atitude empreendedora para a vida. E assim foi como eu comecei, por exemplo, a fazer algumas palestras e oficinas dentro de escolas periféricas, junto com ele, né, lá das comunidades de São Paulo. De inteligência socioemocional e empreendedorismo com foco para as pessoas das comunidades poderem empreender. E depois a Secretaria de Educação quis fazer uma parceria, né, com a gente, aí a gente acabou transformando esse projeto entre amigos para uma ONG. Então, estou contando essa história para falar que eu sou fundadora de uma ONG também de educação. Aqui chama-se ONG Fly Educação e Cultura, e a gente, como ONG, leva a inteligência socioemocional, o empreendedorismo também e a tecnologia para essas pessoas. E ao longo dessa jornada, então, eu saí da startup e comecei a fazer outros trabalhos, tanto com a ONG quanto com outras empresas. Então, já trabalhei, por exemplo, liderando 2 projetos de igualdade de gênero para a Uber em 4 países de Latinoamérica. Também trabalhei como líder da criação da estratégia ESG de uma mineradora aqui no Brasil, a Editora Moderna, e aí fui fazendo alguns projetos sempre relacionados com direitos humanos, né? Então, hoje em dia, sou consultora de inovação social e esse é meu papel, minha função aqui na TXM. Então, estou bem orgulhosa de fazer parte, como você falou, desse movimento, né, de trazer as pessoas e fazer uma mudança de baixo para cima, já que às vezes as estruturas dos nossos países Latinoamérica é complexo. Mudar, a gente faz o que pode, né, com as ferramentas que temos ao alcance. E um pouquinho, agora sim, respondi sua pergunta. Pergunta estendida. Agora eu entendi tudo, né? Agora eu entendi tudo. Então, vocês estão com a gente, né, num projeto que é o Co-Creation Social Lab. A gente tem que lembrar, vamos lembrar novamente, estamos no mês de março, não é maio, mês de março, no mês internacional da mulher, né? E estamos com um edital aberto já do Co-Creation Mulher Monte Cristo, né? Co-Creation Social Lab Mulher do Monte Cristo, com inscrições abertas lá. Você pode entrar no nosso site, txm_methods.com. Lá você vai ter os links para inscrição no Co-Creation Social Lab Mulher, só para mulheres, né? Muito legal isso. Mas o Co-Creation Social Lab tem uma história aí que começou com um desafio, jogando um desafio para mim, né? Lembrar do nosso
grande amigo, Vanderlei, aqui do Sebrae, né? Que chegou a dizer, Salomão, eu tenho que te desafiar, nós precisamos ter um co-creation na comunidade, né? E daí, puxa, onde é que nós vamos fazer? Fomos para o Monte Cristo, num projeto maravilhoso. Tenho que falar da Luana, que nos acompanhou, tudo isso, do pessoal do CEDEP, que nos recebeu de braços abertos e criamos a nossa primeira unidade do Social Lab. Na época nem se chamava Social Lab, mas depois a gente entendeu que precisava ser. Mas, assim, não podemos esquecer do Rafa e do Caio, que nos apoiaram. Padre Wilson, que benzeu o nosso co-creation e disse, daqui vai ter só sucesso. E funcionou. O que o Padre Wilson falou, nós só temos sucesso e crescemos. Então, tivemos várias turmas. A Renata vai me ajudar aqui a falar um pouquinho dessas turmas que passaram pelo Social Lab e que a gente quer fazer muito mais por essas comunidades, pelas pessoas que querem empreender. Assim como a Alejandra falou, que, puxa, a gente teve alguma sorte em ser diferente, por que não vamos transferir o que a gente conheceu, o que a gente aprendeu para essas comunidades? E tem dado certo, né? Vocês já viram projetos aqui de pessoas que no nosso podcast, que fizeram projetos pessoas que saíram da comunidade e hoje são empreendedores. Tivemos o podcast da Dai, né, que foi bem legal, ela falou isso. E a Dai, que é mentorada pelo Laszlo, que também passou pela gente, que também saiu da comunidade e hoje é um empreendedor, a empresa já foi investida, já fez podcast aqui também com a gente, isso é muito legal. Renata, me ajuda aí a lembrar tudo que aconteceu nesse tempo. A Alejandra chegou agora em novembro, dezembro, está se acostumando, mas já tá no time, né? Já tá no time. Eu vou fazer uma coisa que vou deixar ela diz assim, eu prefiro trabalhar online, não quero muito aí. Agora não sai de lá. Tem um magneto esse lugar, né? Quer ficar lá para sempre. É verdade. Legal, Salomão. Então, o Co-Creation Social Lab, ele iniciou em plena pandemia, né, Salomão? A nossa primeira turma foi em 2020, onde nós estávamos no momento de pandemia e aconteceu no Monte Cristo, uma primeira turma, e nós já estamos iniciando a quarta turma. Então, desde lá, tivemos a participação assim, de muitos empreendedores, basicamente mulheres da comunidade do Monte Cristo, com projetos nas mais variadas áreas, mas assim, principalmente na área de artesanato. Nós temos proporcionado para elas assim, alguns momentos onde elas conseguem expor os seus produtos. Então, com certeza, esse programa vem impactando muitas famílias daquela comunidade que estão presentes lá no CEDEP, que é o Centro de Evangelização Popular, que é um local dentro da comunidade que atende as crianças, filhas das mulheres e dos homens da comunidade no contraturno escolar. Então, um local assim muito, muito rico de diversidade. Então, nós estarmos lá dentro dessa comunidade para a gente assim, iniciarmos com essa turma foi bem importante. E dessa turma originou-se também o nosso Co-Creation Mulher Gramado. Em Gramado, nós estamos com 2 turmas, com 22 empreendedoras lá que estão com as turmas em andamento, vão finalizar agora em abril, vão fazer o pitch final delas dentro da Feito em Gramado, que é uma feira que acontece lá todo ano, e o pré-pitch vai ser no Gramado Summit. Então, um desafio assim muito legal para elas estão gostando dessa oportunidade, a gente vê que elas estão se desenvolvendo muito, então assim, é muito gostoso a gente poder estar junto e observar esse crescimento delas, essa disposição que elas têm de estar nessas comunidades e desenvolvendo os seus trabalhos. Estamos também agora com uma turma do Educandário Santa Catarina, que também estamos com... A Dai que teve aqui, né? Exatamente, a Dai é dessa turma que está em andamento também, que finaliza agora em maio. Então, uma turma muito participante, muito atuante, também com projetos na área de alimentação, na área de artesanato e... Roupas, exatamente, confecção também. E fotografia, a Dai veio aqui falar de fotografia. PET, exatamente, o projeto da Dai é muito legal, né, que ela trabalha com essa parte de fotografia PET. E tivemos também 2 projetos em Joinville, que foi o projeto Resgate, que foi focado em jovens, né? 2 turmas que foi focado em jovens, no empreendedorismo de jovens da comunidade. Então, nós estamos aí, estamos caminhando a passos
bem, eu sinto assim que são passos bem firmes, nos fortalecendo, nos consolidando nesse caminho, porque é como o professor Salomão sempre fala, né? A gente está aqui, a gente quer transformar a vida dessas pessoas, a gente quer fazer a diferença. Então, o social, eu sinto que ele vem para ficar, um projeto que está com todo um planejamento sendo executado, sendo trazido pela Alejandra, toda a expertise dela nessa área de inovação social. Então, a gente sente assim a força desse projeto, desse programa que veio para ficar. Eu acho assim que foi uma querer fazer diferente, né, que nos fez fazer diferente. Eu sempre fui uma pessoa de propósitos, né, eu quis sempre ajudar as pessoas a minha vida inteira e buscar ajudar as pessoas, mostrando para elas um caminho positivo e tal. Isso é muito legal. Só que a gente começou, e a Renata, que é da índole dela, né, do propósito dela também fazer isso acontecer, tinha a sua história, tinha o seu processo, estava ali junto, mas a gente precisava de mais, né? A gente precisava pegar alguém com experiência e trazer para cá. Por isso que a gente, por acaso, meu amigo Chacha, né? O meu amigo Que eu Chacha. não conheço como Chacha, estou me enterando agora. Valeu, Chacha. Saludo para Chacha. O meu amigo Chacha me ligou e disse assim, olha, tem uma pessoa que ele não me falou quem era, não me falou que era estrangeira, não me falou nada, que está procurando uma vaga para gestor de projetos por aqui. Eu disse, olha, eu estou com uma vaga aqui. Disse para ela vir conversar comigo. Né? Ela veio conversar comigo, daí que eu soube que ela era venezuelana, contou a história dela, eu contei a minha história, e eu acho que nós nos apaixonamos pela nossa história. E a Alejandra veio para o projeto, e eu queria que você contasse um pouquinho o que você está achando do projeto. A gente faz diferença? Gente, estou apaixonada, tá? Só para avisar. Rolou match. Rolou match. Já não lembro se é para a esquerda ou para a direita, mas é um desses. Olha, absolutamente sim, sabe? Eu acredito que nada do que eu pense responde melhor essa pergunta do que a gente escutar a quem está passando pelo projeto, né? Algumas semanas atrás, no Educandário, a gente foi conversar com um deles, até para nos ajudar a co-criar e construir ferramentas que a gente vai aplicar na longevidade para monitorar quanto que eles geram renda daqui a 6 meses depois do programa, quantos que eles já conseguiram fechar seu CNPJ, como é que se sentem em relação a plano de mercadeo, como é que estão melhor em função a isso. E eu fiquei tão impressionada que muitas das dúvidas que eles têm, claro, que eles ainda não sabem o que está para vir nas próximas palestras e oficinas que tem, né? Mas eles falavam, uma das coisas que eu quero muito aprender é saber como colocar o preço para o meu produto, eu quero saber como depois negociar uma venda, como isso. E eu falei, gente, tudo isso está vindo. Então, foi tão fácil e tão bonito, né, poder conectar essa potencialidade de conteúdo que estamos levando para a demanda real que eles estão tendo. Então, trago essa história para responder que sim. Que bom que você está aqui, né? Nós estamos muito alegres em tê-la aqui com a gente, né? Falando sobre isso. E a metodologia TXM, ela foi desenvolvida naquilo lá de pensar o negócio, gerar uma experiência de negócio positiva e fazer a gestão dele. Às vezes a gente encontra uma certa dificuldade porque ela tem um pouco de digital, o social não consegue acompanhar, a gente teve que adequar muitas coisas para que isso acontecesse, mas a gente faz um bate-bola aqui sobre isso, para lembrar de vocês. Então, o T é think, é pensar. Qual é o pensamento, a frase, o impacto do autor que te impacta, Alejandra? Qual pensamento e frase de qual autor me impacta? Nossa, que boa pergunta. Aquela frase que está gravada na tua parede, na tua casa, escrito no teu... Deixa eu pensar. Não, agora fiquei... Bom, não está na minha parede, mas eu vi hoje. E, inclusive, vou até trazer uma questão familiar minha que rolou hoje e ontem, né?
a gente, pela imigração venezuelana, tivemos que, para procurar melhores oportunidades, sair, né, de lá. E acabou que a família está sendo meio que alguns em uns lugares, cidades, outros. E ontem uma tia minha estava bem tristinha, estava mandando um áudio, ai, tô triste porque isso, fulano vai casar, não posso ir, sou madrinha, não consigo ir. E claro, eu acho que eu desenvolvi uma escudo para que certas coisas eu meio que ignorasse e colocasse embaixo do tapete. E agora estou trabalhando como é que eu posso fazer para me conectar com essas dores, com essa vulnerabilidade, porque no fim é desses lugares que a gente saca a nossa potência, né? Não jogando para trás aquilo que dói, senão como é que eu converso com ele até que pare de doer e se transforme, né? Através do luto a gente ressignificar. E aí minha família começou, eu não soube o que falar e minha família começou a conversar entre eles e eles falaram algo do sonho. E falaram, bom, a gente talvez está passando, no caso eles, né, minhas tias que têm 60 e poucos anos, né, falaram, bom, a gente não está, por exemplo, com uma aposentadoria estável como era o plano e como a gente trabalhou a vida toda para isso, mas a gente está com 60 e poucos anos e ainda temos como, e temos as energias e a vontade de seguir adelante, de construir, isso ou outro, e falaram muito a palavra sonhar. E aí, quando eu estava vindo hoje para TXM, tem uma parede lá em via para Campeche, quem vai, né? Seja de carro, de ônibus, de moto, que fala, não pare de sonhar, viva. Gente, isso hoje me tocou. Ai, vou chorar aqui. Eu tô vendo a Renata assim. Tô vendo a Renata, sabe quando tu é olhada com orgulho? Então, e eu falei, poxa, é isso. O sonho nos permite que a vida continue. E eu já falei para você várias vezes que eu admiro muito você. Certeza vai ter um monte de coisas que a gente não coincide. Claro. Mas eu acho que essa tua potência e o seu fogo interno para seguir atrás de um sonho é o que está fazendo não só que a Rê e eu estejamos aqui, sino que todas as pessoas que estão sendo beneficiadas no social e que vão se beneficiar, gente, o social vai, tipo, a gente quer chegar a todo o país e a maior quantidade de comunidades que precisam, sabe? Então, não é só graças a que você continua com seu sonho, a gente está podendo abrir as portas para que outras pessoas sonhem e vivam através dos seus sonhos. Um sonho que sonha só não é um sonho, né? Agora, quando sonha junto, acaba virando realidade. Verdade. Mas assim, eu coloquei você numa fria, mas também vou colocar. Vai lá, quero ver. Qual é a frase que te impacta? Então, engraçado, né? Porque eu tenho uma frase que eu não sei quem é o autor, mas é uma frase que eu já escrevi e que eu, de vez em quando, eu visito essa frase e tem a ver com sonho. Que fala que os sonhos, eles são a porta, mas que a atitude é a chave. Então, mostrando também pra gente que não vale só a gente ficar sonhando, né, Salo? Que a gente tem que colocar a mão na massa, que a gente tem que colocar né, a nossa metodologia aí para as pessoas testarem, para a gente impactar a vida dessas pessoas. Então, essa frase, assim, ela tem um significado bem especial na minha vida, assim, porque eu tenho muitos sonhos, mas eu sei que se eu ficar só no campo dos sonhos, parada e não me mexendo e tendo atitudes que me levem a realizar esses sonhos, que eles não vão acontecer. Então, eu também me sinto muito honrada, assim, de ter ao meu lado uma pessoa que tem esse gás que o Salomão tem e acreditar, né? Porque, assim, o Co-Creation, desde que eu entrei aqui, né, com o Salomão, a TXM, a gente vê que é tudo o Salomão que vai correndo e vai abrindo portas e vai... Então, assim, é muito legal ver essa forma como o Salomão sonha, acredita e faz acontecer. E é isso que eu vejo que a gente está trabalhando no social também, né? É a gente impactar essas pessoas, fazer com que elas transformem aquele sonho de ter um negócio, de ter uma formalização do seu negócio, de poder contribuir com o incremento da renda familiar, que isso aconteça. E isso só vai acontecer se tiver um movimento dessas pessoas em realmente estar junto com a gente, em acreditar na nossa metodologia, no que é, como a Alejandra falou, né? Eles já estão pensando em precificação, em como é que vão vender o seu produto. Então, acreditar sempre e, com certeza, o sonho vai se realizar. Você foi super simpática, Renata. Adorei que você falou, porque eu tenho que me movimentar, não sei o que, se fosse eu já dizer que ia tirar a bunda da cadeira. Exatamente, lembrei do TVC, mas eu falei, não, você for light. Mas assim, o que você falou foi bem legal, porque me lembrou de uma conversa
duas conversas em dois momentos diferentes, mas primeiro eu vou falar do social, né? Que uma participante de um projeto em grupo, no nosso evento que a gente teve no Summit, né? Summit Cidades, e a gente fez lá o Social Up, né? Que foi a arena do social, o Social Up como um todo. Uma das participantes de um grupo veio me dizer assim, olha, a gente nunca tinha sobrado dinheiro, esse mês sobrou R$ 250 para cada uma. Nosso sonho é chegar a R$ 1.000 para cada uma. R$ 1.000 não é nenhum salário mínimo, mas R$ 1.000 é muito para a família deles e a gente está ajudando eles a mudar. Você começa a falar com startup, milhões, bilhões. E esse conceito, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Social Up, né, que a gente está colocando aí esse conceito. Mas assim, é muito legal ver isso, né, ver as pessoas crescendo junto com a gente. E daí depois do T veio o X, experiência. Uma experiência que você teve com um produto, com um serviço, com uma situação. Conta uma experiência para nós. Uma experiência. Bom, as experiências que eu tenho praticado agora nesse momento que eu estou, né, como gestora do social, é essa interação que eu tenho diretamente assim com as empreendedoras, com os empreendedores, né? E, para mim, eu fui gestora da turma 3 que teve anterior no Monte Cristo, e uma experiência muito gostosa foi conviver com aquelas pessoas e conseguir entender um pouco da realidade delas, o contexto que eles estavam inseridos naquele momento, o que a gente estava trazendo de bom para elas, ver o Instagram diferente depois de um encontro que a gente teve, ou elas virem com uma planilha em Excel, orgulhosas, mostrando para a gente. Então, essa experiência de fazer a diferença na vida dessas pessoas, que eu tenho certeza que a gente vem fazendo, o Co-Creation Social Lab, mas quem está trabalhando diretamente com elas também e dando aquela atenção, que esse é o nosso diferencial do social, né, Salomão? É a gente estar junto mesmo, é a gente estar presencial, a gente sentar, ensinar a fazer. Então, essa experiência de poder levar o pouco que eu sei para essas empreendedoras, assim, para mim, não tem valor. Foi única. Obrigado, Alejandra. Qual é a experiência que mudou a sua vida aí? Poxa, achei que era dentro da social. Agora é que mudou minha vida? É, claro. Ih, a pergunta muda, achei que era mesmo. Mira, mas queria falar humilde ela, né? Olha o pouco que eu sei, gente. Eu todo quanto você sabe, né? Ai, Salomão, já tinha a resposta preparada para a minha experiência no social. Agora eu vou ter que pensar um pouquinho. A ver. Bom. Cri, silêncio. Eu vou utilizar que eu usei no início, que foi da startup que eu trabalhei, porque para mim foi uma decepção tão grande, sabe? Eu amava trabalhar lá. Eu gostava do que eu fazia. Eu era super boa fazendo o que eu fazia. Gostava dos colegas. Nossa, meus chefes eram uma relação incrível. A gente ainda hoje, ele é CEO de uma coisa lá gigante no Brasil, depois Equador, agora Portugal. E eu me senti bem decepcionada quando eu levei esta conversa de, me explica qual a diferença, o motivo da diferença salarial. Se a gente entrega o mesmo, por que eu estou ganhando 25% a menos? E eles não conseguiram me dar uma resposta. E, claro, aí, sabe quando você está apaixonado por alguém e algo, tu te sentes traicionado e depois tem pessoas que conseguem se repor e outras que não. Então, eu não consegui me repor. E me parece que esse foi outro dos motivos, além da imigração, né, sair do meu país em busca de novas oportunidades, que eu falei, eu consigo ter outras oportunidades, eu sou uma pessoa proativa, me movo, não gosto de algo, eu vou lá e falo, gente, não estou gostando disso, vamos conversar, não é para brigar, é para entender o que te motivou a agir dessa maneira, eu te explicar o que me motivou a agir dessa maneira e ver se a gente encontra um ponto meio. Encontramos, a gente segue juntos. Não encontramos, a gente se separa, tá numa boa, eu vou para outro lugar e abro espaço para você procurar outra pessoa. Mas nem todo mundo é assim. A maioria das pessoas, e sobretudo, uma das coisas que me move muito a trabalhar com inovação social
é porque a maioria das pessoas que não tivemos privilégios ou que fomos privados de alguns privilégios, não acreditamos na nossa voz. Não acreditamos que se eu falo, eu vou ser ouvida. Então, me parece que movimentos, que programas como esse, o nosso, que a gente está desenvolvendo, é tão importante porque, além de trazer as ferramentas cognitivas, né, técnicas para você empreender, também te traz um ecossistema seguro para você saber que tu és importante, que não porque você é mulher, é homem, é não binário, ou que seja, a raça, refugiado, não refugiado, você vale mais ou menos, sabe? Então, acho que esse foi um ponto bem crucial, que me magoou muito, mas agora que nessa conversa eu falei, poxa, talvez isso me inspirou a, depois de chorar e xingar, agora trazer uma história inspiradora Então, de superação. a gente está falando de experiência, está falando de pensar, isso é muito, às vezes, talvez está intangível, né? A gente não consegue tangibilizar. Mas a gestão precisa de técnicas, ferramentas, métodos. Queria que vocês dissessem, assim, uma ferramenta de gestão que vocês sabem, essa eu indico para todo mundo. Usa essa ferramenta. Qual é a ferramenta de gestão que você indica, Alejandra? Essa eu posso ir primeiro. Tenho várias, inclusive. Bom, várias. Vou falar só dois rápido. O primeiro é anotar tudo, sabe? Porque a gente, às vezes, temos boa memória. Ela está anotando. Eu anoto aqui. Sonha, acredita e faz acontecer. E só conectando um pouco com a fala da voz, eu acho que isso faz o social op, sabe? O social op e o co-creation social. A gente dá uma porta para que as pessoas voltem a sonhar, voltem a acreditar neles, e a gente ensina aí, então, a técnica para que eles façam acontecer. E isso é o mais importante que eu enxergo no social. A técnica, tu encontras grátis no YouTube, mas o sonho e o saber que você pode, não. A gente tem esse diferencial. Mas então, anotar tudo, voltando aqui a responder, embora a gente tenha uma ótima memória, eu acho tão engraçado e ruim quando a pessoa fala, ai, tenho péssima memória. Não, é que a gente está bombardeando informação, a gente não tem por que se criticar tanto, não? Sabe? Então, escreve tudo, os combinados, os não combinados, o que você não gostou, os sentimentos, e depois olha para isso, que você vai ver quanto conhecimento a gente já tem. Por isso eu falei isso, nós falamos ruim a nós mesmos, e não, é questão de nos valorar. A gente usa muito, sim. E daí, o que eu vou fazer com esse conhecimento? E o segundo é uma ferramenta que eu aprendi anos atrás, quando eu comecei a estar na startup, que comecei a ter mais dinheiro para poder investir na minha saúde mental, cursos de autoconhecimento, estudos universitários, master, etc, etc. Chama-se Roda da Vida. Não lembro o nome de quem criou, é um psicólogo, e é incrível. É uma roda, literal, que você faz e tu divide com 8, 6, como se fosse uma pizza. E cada slice de pizza representa uma área da sua vida. E aí você coloca de 1 ao 10 quão satisfeito você está nessa área. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fiz, tem por exemplo, amor, que é a relação amorosa que você pode ter, dinheiro, trabalho, que separam, porque às vezes a gente tem um trabalho e não é a única renda, né? Também tem finanças, no caso, não é dinheiro. Também Atividade tem física. Atividade física, saúde, tu já fez, né? Já. O que mais, sabe? É muito boa, né? E aí, que mais? Família. E aí você coloca de 1 ao 10. E a primeira vez que eu fiz, Salomão e Renata, gente, isso era vergonha total, tá? Era tipo 0, 1, 3. Acho que só tinha 7, uma coisa, já nem lembro o que era. E eu me senti tão desgraçada. Eu falei, que horror de vida que eu tenho. Como pode? Só que aí, o próximo exercício dessa ferramenta é escolha uma área e trabalhe nela esse mês. Por exemplo, vamos supor que eu coloquei 3 em saúde. E eu falei, tá, é irreal pensar que eu vou passar de 3 para 10. Mas como é que eu vou para 3,5? Então, naquele momento eu morava em São Paulo e falei, bom, eu quero caminhar mais, sentir mais energia, estou muito cansada, tudo isso. Talvez eu possa descer 2 pontos antes do ônibus para caminhar 1 quilômetro. E comecei a fazer isso. Aí no mês seguinte eu fiz de novo a roda. Opa, agora subiu nessa área. E aí tu vas controlando. E eu fiz essa roda durante 2 anos consecutivos, todo mês. Eu tenho inclusive o caderninho, né? Eu pintei, né? Tu aí coloca o que tu quer. E é muito bonito para ver como é nosso avanço, porque às vezes somos tão duros com nós mesmos que a gente não percebe como melhoramos de um ponto a outro. E essa é uma ferramenta simples, prática e visual
para você acabar se monitorando e celebrando os avanços, porque às vezes 3.5 é ótima, melhor do que não mensurar. E você, Renata, qual é a ferramenta que você indica aí, pessoal? Eu gosto também da Roda da Vida. Vou ver a sua, né? Dessa vez fui eu já fiz alguns movimentos também e acho que a Alejandra trouxe de forma muito clara, né, qual é o propósito dessa Roda da Vida, e é o momento que você consegue pensar mesmo em todas as suas ações, em todas as suas atividades. E eu tenho aprendido muito, assim, nesse movimento do social e nesse contato, né, que a gente está tendo com uma consultoria de inovação social, uma pessoa que tem experiência já, né, nesse caminho, com empresas, com ONGs. Então, eu tenho aprendido muito também de anotar tudo. E eu uso muito o meu caderninho. E em alguns momentos a minha consultora falava, não, Renata, você tem que pega isso, joga no Google Docs, faz print das imagens que são o teu relatório, né? Você consegue saber tudo o que aconteceu, o que você conversou. Hoje você conversa com o Salomão, vocês decidiram algumas coisas, coloca isso num documento. Então, assim, eu também gosto de anotar tudo e tenho usado uma ferramenta agora digital para que eu fique com ela com uma forma mais acessível no meu celular. Então, e fora outras ferramentas que eu venho aprendendo a utilizar aqui no social. O Salomão é uma pessoa que sempre está me puxando muito para aprender ferramentas novas. Eu gosto muito do Kanban, que a gente tem na nossa plataforma, é uma ferramenta de gestão de tarefas. E também gosto de ferramentas visuais, né? Estou aprendendo a usar o Miro, que é uma ferramenta que a gente usa no nosso programa, na nossa metodologia. Então, são ferramentas que são importantes no meu dia a dia e acredito que no dia a dia das pessoas que estão usando também essas ferramentas de gestão, de controle, de monitoramento das suas ações, de prazo de cumprimento de tarefas. Então, são essas que eu estou usando no momento. Eu queria saber a sua, Salomão. Qual que é a sua ferramenta? Não, deve ser boa, né? Na verdade, conta, assim, eu conta. sou apaixonado pela análise SWOT, né? Adoro fazer análise SWOT o tempo todo. Esse aqui é o ponto forte disso, é o ponto fraco daquilo. Eu uso ela a todo momento, para mim é uma ferramenta espetacular, antiga, velhinha, mas não só o diagrama, mas também uma análise disso tudo, cruzando informações. Para mim é uma ferramenta fundamental para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, que eu adoro, uso bastante. E daí todas as ferramentas que a gente vai falando, digitais, não sei o quê, análise SWOT, OKR, 5W2H, não sei o que, todo mundo, são linguagens de startup. E o que a gente fez aqui no Co-Creation Social Lab foi, porque a nossa experiência em startup, a minha, da Renata, que está comigo há algum tempo, do nosso time que está lá, era muito grande. Ó, vamos trabalhar com startup, né? O Sebrae está nisso, as inovações estão aqui, centros de inovação, vamos trabalhar com as startups. E nós começamos a entender que nós podíamos pegar essas metodologias, que às vezes estavam muito em linguagens não apropriadas para um público que não estava nesse meio, que não é um público nem mais inteligente, nem menos inteligente, nem melhor, nem pior, mas é um público que não estava no meio da startup e a gente podia adequar essa metodologia. Startup tem que crescer rápido e acelerar muito rápido, vender bastante, virar milhões, né? A gente até brincou, depois eu vou falar do nosso jardim de unicórnios, né? Nossos cavalinhos, né? Nosso jardim de unicórnios, mas por que não pegar isso para quem não quer ganhar milhões, mas quer aumentar a sua renda em R$250? E daí a gente criou esse termo, não é um termo criado por nós, mas já apareceu em diversos lugares, mas nós estamos valorizando esse termo, que não é mais startup, é social up, que é usar as metodologias, as ferramentas, pré-incubação, incubação, aceleração, análise SWOT, benchmark, essas coisas, tentar adequar essa linguagem, essas imagens, esse modelo para o social. E daí a gente está fortalecendo esse nome Social Up. Eu acho que é muito legal, vamos fazer isso acontecer, já tenho escrito alguns artigos sobre isso, vamos colocar na mídia, vamos colocar na ciência, a Social Up, que é empoderar essas pessoas que não conseguem, talvez, alta tecnologia, altos aportes financeiros, mas conseguem, como a gente brincou lá no Summit, né? Não vão virar unicórnio, mas vão virar um jardim de cavalinhos que vão crescendo. Não tem um unicórnio, mas tem uma comunidade unicórnio. Todo mundo vai crescendo junto, todo mundo vai trabalhando junto, e é isso que a gente tem feito, né? A gente tem visto que nós, mais do que fazer negócio, nós
tornamos algumas pessoas amigas no processo, né? Que se juntam para fazer, que constroem uma sociedade dentro do processo. E daí eu fico muito feliz em ter vocês duas nisso tudo, trabalhando comigo para isso acontecer, com sempre esse apoio muito grande do Sebrae, que é nosso parceiro, né? De muitas prefeituras que veem isso, muitos governos que veem isso como referência, não só como voto, mas como melhoria da sociedade como um todo. E não é por acaso o nosso Social Up é repleto de mulheres, né? Muitas mulheres. No mês da mulher aqui, muitas mulheres, porque é uma pessoa que precisa ter a terceira jornada, precisa melhorar de vida, muitas vezes abandonada, muitas vezes maltratada, e a gente acolhe elas no Co-Creation Social Lab para ela fundar a sua Social Up. Isso para mim é um sonho, é uma coisa que eu não sei se eu consigo impactar as pessoas que estão à minha volta com isso, mas me causa arrepio, brilho nos olhos em fazer isso. Espero que vocês também vejam esse brilho que eu tenho nos olhos, isso que está acontecendo. E a pergunta que quem quiser responder primeiro pode responder. Co-Creation Social Lab, Social Ups 2030. Uau. Bom, já gostei. Por aí já tô dentro. Como é que vai ser em 2030? Queria? Olha, eu, assim, por esse tempo que a gente já está e pelo trabalho que a gente vem fazendo, como o professor Salomão falou, pelo movimento que a gente já vem fazendo com os nossos eventos, né? A gente teve, o ano passado, um evento durante o Summit Cidades, onde a gente trabalhou com as nossas empreendedoras no Social Up, né? Uma arena de palestras e eventos focados no empreendedorismo das pessoas, dos moradores das comunidades em situação de vulnerabilidade social. Eu vejo, assim, o Social Up em 2030 um movimento, assim, de muita força nas comunidades, de muita força nas cidades, nos estados. Um movimento, assim, de valorizar essas pessoas que têm essas condições um pouco mais dificultosas, né, de ter acesso a esses conteúdos e essas informações. Então, para mim, assim, esse movimento Social Up 2030 é um movimento que vem com tudo. No meu entendimento, assim, é algo que vem para fazer a diferença e para ficar. Ok. E você, Alejandra? Sim, eu ia falar algo similar. Primeiro, também quero deixar aqui meus parabéns, tanto para o Sebrae quanto para as prefeituras que estão trabalhando e se esforçando por fazer estas capacitações possíveis, porque realmente temos umas diferenças estruturais muito grandes no Brasil, uma desigualdade estrutural muito grande, e quando a gente conta com instituições nomeadas como elas e a gente consiga, talvez, impactar em um futuro, talvez 2030, com políticas públicas para favorecer as pessoas de menos privilégios, por exemplo. Por que não, aqui sonhando, né? Um Social Up como contraturno escolar em algumas faculdades, em algumas escolas das comunidades, para que a pessoa já aprenda estas competências quando ainda não saiu da escola e depois a gente fortalecer para outro nível. Eu acho que quando a gente fala de longo prazo, primeiro entender onde estamos parados, né? Realmente, o Brasil temos vários problemas grandes em relação ao que queremos e por isso programas como o nosso são tão importantes. E me parece que tendo esse apoio destas instituições, a gente, desde o olhar deles, eu vejo como uma mudança que está vindo para ficar. No sentido de baixo para cima, a gente começa, mas eventualmente tem que escalar. Eventualmente temos que ter, por exemplo, mais mulheres que vieram de Social Ops em cargos de liderança em empresas, em cargos de liderança no Sebrae, em cargos de liderança nas prefeituras, porque tudo que eu sei, maiormente, porque eu vivi isso. E quando a gente fala de diversidade, de criatividade e de lucro, o lucro vem para o país, para as empresas, porque a gente tem como solucionar problemas de maneira diferente e inovadora.
E se a gente junta pessoas que têm um background similar, um passado similar e estão acostumados a solucionar problemas de forma similar, os resultados vão ser similares. Quando tu traz alguém, e às vezes a gente resolve problemas simples, né? Eu pago por isso, alguém resolve, eu com poder ou com, não sei, opinião, parceria, não importa, né? Problemas simples, como, que cinema, que filme a gente vai ver, ou problemas complexos. Mas, quando a gente junta e damos espaço em lugares estratégicos, né? Nas organizações, nas prefeituras, nas empresas, nas comunidades, a gente vai poder juntar pessoas que sabem resolver o mesmo problema de maneira diferente, e daí é onde vem então a criatividade, é onde vem a inovação, e onde o lucro para as empresas acaba incrementando e, por consequência, para o social, as pessoas que estamos aí também. Então, é um ganhar-ganhar. O Social Up, para mim, em 2030, é isso, é um movimento que fortalece o ganhar-ganhar. As empresas ganham, as prefeituras ganham, o governo ganha, o setor público ganha, o setor privado ganha, e a sociedade ganha através desse fortalecimento da igualdade nesse período. Obrigado. Bom, senão a gente vai ficar falando aqui a noite inteira, né? Vamos ficar falando o tempo que for, né? Então, eu queria pedir para vocês uma palavra final aí, né? Dizer que o Co-Creation Social Lab está aí. A gente está com inscrições abertas, né? Não esquecendo, inscrições abertas no nosso site, txm_methods.com. Está lá, são as inscrições para o Co-Creation Social Lab do Monte Cristo, né? Mulher. Co-Creation Social Lab Mulher. No mês da mulher, a gente está lançando um Co-Creation Social Lab Mulher no Monte Cristo, com apoio enorme do CEDEP. A Maria, que está lá, nossa parceiraça, né? Dona Titina, né? Que também é parceira nisso tudo. E a gente vai ter mais unidades aqui no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Estamos aí, estamos tendo Distrito Federal. Mas qual é a palavra final de vocês? Quem das duas aí quer fazer? Vamos tirar um par ou ímpar aí, pedra, papel, tesoura. Quem vai terminar aí? Não pode as Não, duas? pode as duas, pode, claro, tá claro que bom. pode. Quem vai terminar primeiro? Então eu vou, pode ser, Alejandra? Pode. Eu só quero fazer uma correçãozinha, txm-methods.com. Você falou underline, sabe? Desculpa, falei. Então, o que eu quero deixar como mensagem, né, para quem tá ouvindo, quem está assistindo esse podcast e que é morador de alguma comunidade aqui de Florianópolis e que tem um sonho e quer realizar esse sonho, tem um negócio. Você foi muito pequena. Florianópolis podcast está no mundo inteiro. Exatamente. Então, você que está sonhando aí em qualquer lugar desse Brasil ou do mundo e tem um sonho ou tem algum negócio que você acredita que possa transformar em algo que incremente a sua renda, que possa contribuir com o sustento da sua família. Acredite nesse sonho, acompanhe os nossos editais, coloca a sua ideia lá, que nós vamos com carinho receber essa ideia, vamos chamar essas pessoas para conhecer, para a gente entender o que você está querendo e com certeza, assim, essa ideia, ela vem se transformar no negócio, com o nosso apoio, com o apoio da nossa metodologia. Então, eu acho assim que todo sonho, ele começa no primeiro passo. E esse primeiro passo é você se inscrever nos nossos editais. Então, assim, eu encorajo a todas essas mulheres que são das comunidades, que elas assumam as rédeas das suas vidas, que acreditem nelas e que venham participar junto com a gente desse edital do Co-Creation. Principalmente aqui, a gente está falando desse edital que está aberto, né, na comunidade do Monte Cristo, mas que vamos ter outros editais que não sejam só para mulheres, mas nesse momento eu chamo as mulheres, a gente está nesse momento do mês da mulher, onde a gente consegue parar um pouco, refletir um pouco sobre o nosso protagonismo na sociedade. Então, assim, peguem as suas rédeas da sua vida e acreditem no sonho de vocês e venham com a gente aqui que a gente vai ajudá-las. Alejandra. Vale. Bom, como mensagem final, acho que a Rê falou tudo, né? Falou de sonhos, falou de agir e
a gente não é perfeito também, né? Então, estamos aprendendo a cada vez fazer um co-creation social melhor. Então, bem, quando você esteja aqui participando e tem coisas que tu acha, que tal essa informação? Traga ela, que a gente constrói e co-cria junto o que queremos para o Brasil. Como falamos antes, né? Às vezes é difícil acreditar quanta diferença a gente faz nas pessoas e na nossa própria vida, e às vezes uma decisão pode fazer essa mudança. Então, talvez você se inscrever e vir aprender essas ferramentas, fazer parte dessa comunidade, pode ser uma escolha, uma decisão que pode impactar no seu futuro próximo, não só você, sino quem sabe o que você vai fazer daqui a um tempo, né? E quantas pessoas você também pode ser esse canal para trazer novas ferramentas de mudança, de sonho, de acreditar e de poder fazer acontecer. Salo, deixa eu só fazer uma colocação assim, que eu acho que em nenhum momento a gente falou que esse programa ele é gratuito, né? Então, a gente tem o apoio do Sebrae, a gente leva esse programa para as comunidades e as pessoas que participam desse programa, elas não pagam nada, mas a gente sim chama essas pessoas a se comprometerem com esse programa, aproveitarem essa oportunidade. Então, assim, é um programa gratuito, só para deixar... Legal, Boa. mas Bem a gente claro. cobra para que produza, para que chegue Exatamente, lá, que fica lá e comprometimento. vai A até gente o fim. cobra, a gente cobra. É grátis, mas tem que trabalhar. Exatamente. Pessoal. E é para próprio empreendedor, né? Então, essa cobrança que a gente fala é para quem está ali com a gente, participando e desenvolvendo essas ideias. Então, essa cobrança, ela é com carinho, mas ela acontece. Então, tá. Eu quero agradecer muito a presença da Renata e da Alejandra aqui, nosso podcast no mês de março, mês da mulher, com o Co-Creation Social Lab Mulher Monte Cristo, com inscrições abertas. Super feliz em ter essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo, fazendo desse podcast uma coisa diferente. Nosso podcast recheado de mulheres, não podemos ser da Érica, né? A Érica está ali, ela está escondidinha, mas ela também Vira a câmera, vira a câmera. Obrigado a vocês, obrigado ao Sebrae por nos receber nessa casa tão maravilhosa aqui, que a gente é bem recebido. Obrigado, Érica, por tocar o nosso podcast aqui. Vou dizer o seguinte, não tenho palavras para terminar um momento tão importante para mim. Assim, sou emocionado quando falo do Co-Creation Social Lab. Para mim é bem importante isso, porque a sociedade precisa disso, nós precisamos dar a nossa cota à parte e estamos fazendo isso com bastante sucesso e quero fazer muito mais e conto com a ajuda dessas pessoas maravilhosas que estão comigo aqui. Muito obrigado, sigam nós nas redes sociais, né? TXM.métodos no Instagram, TXM Métodos no LinkedIn. Métodos, desculpa. Não, no Instagram tem ponto. No Instagram é ponto. Tá bom, desculpa. Será que é ponto? Será que agora eu estou confuso? Não, no Instagram é txm.métodos. O Isso. site é txm-métodos.com. É isso. Deixa bem claro. Não, mas eu acho que é TXM-métodos também. Vamos aqui, já que Vamos aqui conferir, é tudo exatamente. sem. Não, é ponto. TXM.métodos, né? TXM.métodos, a gente vai esquecendo as coisas assim, porque já está tarde, vários podcasts feitos hoje aqui para isso. É legal. Uma imersão também hoje de Uma trabalho, imersão de né? trabalho. Professor Foi um dia bastante puxado para nós todos, mas vamos trabalhar mais. Amanhã, novamente trabalhando. Muito obrigado a todos aí e bom mês de abril agora, né? Agora vamos para abril. Obrigado. É isso aí. Valeu.